Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo fiel que participa da obra de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga mais conhecimento de Deus no nome de Jesus. Meus amados irmãos, homens e mulheres ressuscitados com Cristo. Dízimo significa a 10ª parte, ou 1/10, que corresponde a 10% de um total, e é uma contribuição financeira realizada para ajudar a manter organizações religiosas, entre elas a judaica e a cristã. Muito embora o dízimo esteja associado à religião, muitos reis na antiguidade exigiam o dízimo dos seus povos na forma de um imposto. O dízimo é uma das palavras mais polêmicas do meio evangélico e que gera discussões calorosas entre os irmãos, principalmente devido à falta de conhecimento de Deus e da razão e sentido dessa medida estabelecida pelo Senhor. É lamentável e preocupante que haja tanta dissensão em cima de uma ordem tão clara de Deus, o que por si só já testifica que existe não apenas o desconhecimento por parte do povo evangélico, o desconhecimento de Deus, mas também a malícia dos opositores, que de forma consciente ou não, já adotaram para si outros deuses, como por exemplo, o próprio dinheiro. Esses irmãos, com seus atos, demonstram que amam mais ao dinheiro do que aquele que nos dá o dinheiro e tudo mais que temos e conseguimos neste mundo, além, claro, das nossas próprias vidas. Imposto, do latim impositur, que significa impor ou pôr como obrigação, é a imposição de um encargo financeiro ou outro tributo sobre o contribuinte, pessoa física ou jurídica, por uma autoridade governamental. Ele é calculado mediante a aplicação de uma alíquota, um percentual, a uma base de cálculo. E o não pagamento acarreta
irremediáveis sanções civis e penais impostas à entidade ou ao indivíduo sonegador. O imposto é uma espécie de tributo, mas que, diferentemente de taxas e contribuições, é um encargo financeiro não vinculado, o que significa que é devido pelo contribuinte independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. Em outras palavras, o governo cobra o imposto, mas não tem obrigação de realizar com aquela arrecadação qualquer obra social em benefício da população e nem mesmo custear serviços essenciais básicos como educação, saúde e segurança. O dízimo, essa contribuição estabelecida pelo Senhor para a manutenção da sua casa e da sua obra, não é um imposto e representa um dos diferenciais entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. O mundo não tem qualquer compromisso com Deus e muito menos com a obra de Deus. Mas os filhos de Deus têm sim. Não há como negar essa realidade, já que nós somos parte da obra de Deus. Olhando dessa ótica, meus irmãos, concluímos que não deveria haver qualquer polêmica entre os irmãos a respeito de qualquer ordem de Deus, principalmente dessa. Mas o fato é que há, e muita. E existem pastores que até evitam pregar a esse respeito com medo de espantar as ovelhas. Ora, um fiel não pode se rebelar contra a palavra de Deus. E se alguém se insurge contra ela, é porque na verdade não é fiel. Ou não é de Deus? Certamente é do mundo. O nosso chamado é para pregar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E se o ato de dizimar está na Bíblia, temos que crer e aceitar essa realidade, tanto os pastores quanto as ovelhas. Não podemos criar uma Bíblia seletiva, onde pregamos o que nos convém e evitamos o que achamos que não nos convém. Como faz, por exemplo, a Igreja Católica, que não sai dos mesmos poucos salmos e outros raros versículos bíblicos que não afrontam a sua doutrina, sem manter qualquer comprometimento com o ensino da palavra de Deus. Precisamos encarar de frente a missão que recebemos de pregar a palavra da verdade para as ovelhas de Deus, sem adicionar ou retirar qualquer trecho daquilo que o Senhor nos deixou por escrito. Deus encerra a sua palavra na Bíblia, nos últimos versículos do livro de Apocalipse, com uma séria advertência a quem suprime ou acrescenta trechos ou atribui considerações pessoais à sua palavra. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, quando falamos de dízimos, precisamos compreender inicialmente que, como muitos dizem, Deus não necessita do nosso dinheiro. Ele não necessita mesmo. Afinal, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata existente no mundo. E Ele não precisa comprar nada de ninguém. Mas a obra de Deus, sim, essa necessita tanto do nosso dinheiro quanto da nossa participação ativa e efetiva. Se nós cremos, meus irmãos, que do nada Deus criou tudo o que existe, temos que crer também que Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, poderia custear toda a obra do Evangelho. Ele poderia encher de ouro e fazer fluir riquezas em todos os templos de toda a parte da terra. O impossível para nós, meus irmãos, é possível para Deus. E mais, Deus poderia, num abrir e fechar de olhos, erradicar todo o mal que existe no mundo, no relance. Mas por que Ele não o faz? Porque nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos testados. Deus conhece a nossa natureza, o nosso interior, e já sabe quem é dele e quem não é dele. Mas por alguma razão que nós não conheceremos claramente nesta vida presente, o nosso Deus de justiça decidiu provar isso para o mundo espiritual. E quer saber de uma coisa, meu irmão? Para provar também para nós mesmos. Também precisamos entender que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um dia, conforme Deus nos assegura em sua palavra, todo mal será banido do mundo. Deus não tem pressa de nada, meus irmãos. Nós estamos presos ao tempo, porém Ele não. Agora, por que Deus estabeleceu o dízimo? Simples, meus irmãos. Para mais uma vez provar o seu amor pelos seus fiéis, conforme veremos mais adiante. Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Eclesiastes 3:16. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, pelo cumprimento ou descumprimento das ordens de Deus, muitos irmãos estão sendo aprovados, enquanto que outros estão sendo reprovados aos olhos do Senhor. O fato de participar do ato do ofertório é uma prova de fé e também de amor e fidelidade. É parte da nossa adoração a Deus. Não adianta o irmão afirmar que tem fé e não realizar atos de fé, não demonstrar a sua fé na prática. De nada serve dizer, meus irmãos, que é fiel, porém negar a sua fidelidade pela desobediência. É aí, meus irmãos, onde cada um de nós revela a sua verdadeira identidade espiritual. E Deus começa a separar o joio do trigo e o fiel do infiel.
E ele decide nas vidas de quem as suas promessas irão se cumprir e nas vidas de quem elas permanecerão retidas. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os seus servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glórias a Deus. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Meus amados, é curioso como todos nós pagamos impostos, e muitos, taxas e tributos. Aliás, sempre pagamos durante toda a nossa vida. E o que recebemos de volta? Muito pouco, meus irmãos. Nem mesmo o básico e essencial. Porque no nosso país não temos saúde, segurança e nem educação à altura da necessidade da população. Mas, no entanto, vemos nos noticiários todos os dias, sem exceção, como todos nós, indiretamente, alimentamos a corrupção desenfreada no nosso país. E nós não nos insurgimos contra isso. Ninguém reclama contra os governantes dessa carga tão absurda que chega perto dos 50% dos nossos ganhos. É isso, meus amados irmãos. Quase a metade daquilo que nós ganhamos, o governo consome através de impostos diretos e indiretos. E nós nem reclamamos. Já nos acostumamos. E também ninguém se mobiliza contra os abusos praticados pelas autoridades corruptas com o dinheiro que sai todos os dias dos nossos bolsos. Todos acatamos as ordens e imposições provenientes do homem. Mas alguns se acham no direito de questionar as ordens de Deus. Quando nós éramos do mundo, gastávamos muito mais do que 10% dos nossos ganhos com farras, vícios e coisas que só contribuíam para nos empurrar cada vez mais para a perdição. E achávamos tudo bom, tudo normal. Agora, na hora de participar da obra de Deus, o que se vê, meus irmãos, é uma rejeição diabólica de parte dos infiéis. Tudo isso
é lamentável, meus amados irmãos. Nós tomamos conhecimento do Senhor através do dízimo de algum irmão. As divulgações nas mídias, as programações de TV, a higiene e manutenção dos templos, as atividades de missões, nada disso sai de graça. Alguém precisa pagar por isso. Então, é nada mais do que justo que também contribuamos para que outras vidas sejam alcançadas. Será que você, homem de Deus e mulher de Deus, não se sente feliz e recompensado por estar participando ativamente da obra de Deus e ajudando a trazer mais vidas para Jesus? Efetivamente, meus irmãos, Deus poderia suprir todas as necessidades da sua igreja e da divulgação do Evangelho. Mas Ele decidiu nos testar. E sabe para quê, meu amado irmão, minha amada irmã? Para nos abençoar. Dessa forma, o ofertório, que muitos tomam como um ato desagradável, é, na verdade, mais uma prova do amor do nosso Deus. É uma oportunidade para que Ele cumpra mais uma das suas promessas nas nossas vidas. É claro que eu estou me referindo às vidas dos fiéis. Ele disse: dai e dar-se-vos-á. Então, precisamos dar primeiro para receber depois. Essa é a ordem que Ele estabeleceu. O ato de dar primeiro, meus irmãos, é uma demonstração de fé no Senhor. E é pela fé que receberemos os milagres, o cumprimento das promessas e a salvação eterna. Deus se agrada, meus irmãos, da nossa fidelidade. E como nos informou o salmista, Ele nos assegura provisão total, tanto a nós quanto aos nossos descendentes. Ele promete nos abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. E ainda, meus irmãos, nos desafia a provarmos se isso é verdade. Aliás, esse é o único versículo existente em toda a Bíblia onde Deus nos permite testá-lo. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está em dúvidas a respeito do dízimo, experimente, prove ao Senhor. Os fiéis, meus amados, têm provisão total, porque Deus nunca desampara os justos. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós
uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Meus amados, como vimos, com o estabelecimento do dízimo, Deus prova o seu amor por nós, enquanto que o ato de dizimar e ofertar são provas do nosso amor, fé e fidelidade a Ele. Amor, porque somente quem ama o Senhor obedece às suas ordens. Fé, porque existem promessas de Deus para os seus filhos fiéis. E fidelidade, porque independentemente das nossas vontades, preferimos fazer a vontade dele. O nosso compromisso é com Deus, meus amados, e não com homens. Muito embora os dízimos e ofertas sejam entregues nas mãos de homens mortais, eles são recebidos, na verdade, pelo Deus que vive para sempre. Mas existem irmãos que roubam a Deus e vivem debaixo de maldição e certamente vão ter que justificar perante o Senhor no juízo final. Vão ter que se justificar. E será que existe desculpa convincente para um ato de rebeldia? Será que alguém consegue passar uma conversa no Senhor? Mas infelizmente, meus irmãos, ainda existem os anticristos que andam por aí camuflados e disfarçados de ovelhas. É na hora do ofertório que demonstramos, meus irmãos, a quem nós realmente amamos. Se ao Senhor ou ao dinheiro. Se somos de Deus ou se somos do mundo. Se temos coração de carne ou temos coração de pedra. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Hebreus 7, 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Provérbios 11, 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Meus amados, Deus sempre provou a fé do seu povo. Porventura, você crê que foi o ato do povo de Israel rodear as muralhas de Jericó durante 7 dias e levantar um forte brado que derrubou as muralhas? Não, meus irmãos.
foi a fé e a obediência. Obediência à ordem de Deus. Por acaso, Naamã foi curado da lepra por haver entrado 7 vezes nas águas do poluído Rio Jordão? Não, meus irmãos. O Rio Jordão não tem poder medicinal. Foi a fé e a obediência ao profeta que permitiram a realização do milagre. Ou você pensa que foi o lodo feito com a saliva de Jesus, seguido do banho nas águas de Siloé, que curaram os olhos e conferiram visão ao cego de nascença? Não, meus irmãos, mais uma vez, foi a fé e a obediência a Jesus. Muitos irmãos vivem na desobediência. Desobediência debaixo dos olhos de Deus. Mas, no entanto, meus amados, sob os aplausos calorosos, entusiasmados do inimigo, e ainda murmuram por não ver Deus agir nas suas vidas. Mas certamente o inimigo está agindo. Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. 2 de Reis 5:8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Depois, em 2 de Reis 5:14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. João 9:1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glórias a Deus. Meus irmãos, aí entra em cena a turma do contra. Aqueles que, não se conformando em roubar ao Senhor e tentar obstruir a obra de Deus, ainda tentam persuadir os irmãos a fazer o mesmo. E os argumentos são mais variados, mas todos infundados. Alguns se apoiam nos exemplos dos maus pastores, que reconhecidamente fazem mau uso das contribuições dos fiéis. Ora, precisamos pedir sabedoria ao Senhor para podermos identificar onde vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque muitos lugares são chamados de igreja, mas nem todos são a casa de Deus. O fato de existir maus pastores não justifica que nós interrompamos a obra de Deus. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, crê que está entregando os teus dízimos no lugar errado, certamente está mesmo. Então, você não deveria estar levando para lá a sua contribuição. Na verdade, meu amado irmão, minha amada irmã, você nem deveria estar lá. Peça sabedoria e direcionamento ao Senhor. Nunca se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, que todos os pastores vão ter que prestar contas ao Senhor com relação ao uso que eles fizeram das contribuições dos fiéis. Mas nós também vamos ter que prestar contas com relação à nossa fidelidade e ao cumprimento dessa ordem de Deus, de levarmos os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Aí outros irmãos vêm com a alegação de que o dízimo pertence à lei de Moisés e que foi abolido quando Jesus nos trouxe a sua graça. Ora, meus amados, isso é mais do que desconhecimento bíblico. É malícia mesmo. Porque o dízimo nunca pertenceu à lei de Moisés. O primeiro dizimista, segundo a Bíblia, foi Abraão. E os primeiros ofertantes foram Caim e Abel. Todos muito antes de ser instituída a lei de Moisés. Mas o curioso, meus irmãos, é que na hora do ofertório, esses irmãos admitem que a lei de Moisés foi abolida. Mas passado o ofertório, retornam ao judaísmo, com os seus jejuns, vigílias, subindo aos montes e batismo nas águas, e se auto-intitulando levitas. E esses irmãos se saudam entre si com shalom, com paz, a paz, que são expressões típicas dos judeus e não dos gentios que somos nós. Nós vivemos no cristianismo, meus irmãos, e não no judaísmo.
Nós, da graça de Jesus, não realizamos sacrifícios carnais e tampouco somos levitas. E nós nos cumprimentamos com graça e paz, como diz a Bíblia, no Novo Testamento. Eu não sou levita, meus amados irmãos. Tampouco sou judeu. E qual é a vantagem de ser judeu? Ou de tentar ser judeu? Os judeus não receberam a Jesus. E até hoje não reconheceram como sendo o Messias prometido. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que nós somos sacerdotes reais, nação santa, o povo adquirido pelo Senhor. Na hora do ofertório, esses irmãos são cristãos, mas logo em seguida voltam a ser judeus, pretensos judeus. Afinal, a lei se terminou para eles ou não? Agora eu desafio alguém que me mostre algum trecho bíblico onde Deus esteja cancelando os dízimos nas igrejas. Alguém me mostre, por favor, porque eu não conheço. Meus amados irmãos, participar do ofertório significa participar da obra de Deus, enquanto que boicotar ou sonegar os dízimos e ofertas significa participar da obra do inimigo. É tão simples quanto isso. Ou você acha que o inimigo fica feliz com a divulgação do Evangelho? Cancelar o ofertório, meus amados, significaria cancelar a obra de Deus. E isso sim é a obra do inimigo. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 4, 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, existem outros irmãos que afirmam que o dízimo pertence exclusivamente ao Antigo Testamento, alegando que não existe menção sobre dízimos ou ofertas no Novo Testamento. E afirmam ainda que Jesus nunca se referiu a dízimos. Meus amados irmãos, não creiam em quem faz esse tipo de afirmação, porque essa pessoa não tem conhecimento bíblico e possivelmente nem é de Deus. Não podemos confiar em qualquer pessoa.
Confiemos no Senhor e estudemos a palavra de Deus. No trecho inicial que apresentamos, vemos a Jesus, Ele próprio, pessoalmente, sentado diante da arca do tesouro, no momento do ofertório. Mas será que ele estava ali por acaso? Não, meus amados irmãos. Ele estava lá para que todos vissem como ele observa atentamente a forma como cada um contribui para a manutenção do templo. E você quer melhor exemplo de apoio ao ofertório do que esse? E essa também não foi a única ocasião em que o Senhor Jesus, no Novo Testamento, se referiu às contribuições dos fiéis. No livro de Mateus está registrado que Jesus criticou os fariseus que dizimavam, mas não usavam de misericórdia para com os irmãos. Mas ele não ordenou que parassem de dizimar. Negativo. Ele enfatizou que deveriam fazer ambas as coisas, dizimar e usar de justiça, misericórdia e fé. É lógico, meus irmãos, e óbvio, que Jesus apoia e sempre apoiará o ofertório, porque os dízimos e ofertas provêm dos irmãos fiéis, que além de demonstrar obediência, se importam em assegurar a continuidade da obra de Deus de divulgação do Evangelho. Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Meus amados, outros irmãos surgem com a informação de que os dízimos têm que ser dados única e exclusivamente aos levitas, e que somente eles, os levitas, têm autorização para receber dízimos. Esses irmãos, meus irmãos, se esquecem de que estamos vivendo o Novo Testamento e que fora de Israel não existem mais levitas, e sim sacerdotes reais, como vimos há pouco. Essa é mais uma prova do desconhecimento de Deus e dos propósitos de Deus. Meus amados, nós somos a igreja de Deus e não a sinagoga de Moisés ou dos judeus. E o objetivo do ofertório permanece, porque Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou você acha que para ser pastor, uma pessoa precisa ser milionária para poder arcar com os custos de divulgação do Evangelho? Jesus, meus amados irmãos, observem bem, quando escolheu os seus discípulos, não buscou pessoas ricas, mas pessoas simples, com coração de carne. Na sua grande maioria eram pescadores. Ora, meus amados, não sejamos tão ortodoxos a ponto de não compreender que todos os lugares
onde atualmente se divulga a palavra de Deus, necessitam se manter. E não apenas as sinagogas dos judeus. Deus não quer e nem aceita que tenhamos que viajar todos os meses para Israel e procurar onde se encontra alguém da tribo de Levi para entregarmos a essa pessoa a nossa obrigação, deixando os que estão realizando a obra de Deus por todo o mundo sem condições de se manter. Sem condições de prosseguir. Essa afirmação, meus irmãos, é uma falta de bom senso. E é parte das manobras arquitetadas pelo inimigo e os seus seguidores para tentar impedir a realização da obra de Deus. E será que eles vão conseguir, meus amados irmãos? Leia o livro de Apocalipse para ter a resposta. Mateus 4, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Lucas 5, 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus amados, enquanto isso, nós, que estamos ocupados na divulgação das verdades de Deus, além dessas manifestações de oposição, sofremos ofensas, ameaças e agressões. As pessoas pensam que estão nos atacando, a nós. Mas, na verdade, eles estão agredindo a Deus, já que a ordem de realizar o ofertório provém de Deus. Todos, meus amados irmãos, precisamos ter plena consciência de que um dia estaremos diante de Jesus prestando conta dos nossos atos. Pregar sobre o dízimo no nosso país, na nossa cultura, se tornou uma aventura perigosa, quando não deveria ser. É curioso como em outras culturas, como por exemplo a muçulmana, o dízimo, que para eles se chama zakat, é a coisa mais natural que existe. E eles contribuem com prazer. Existem pessoas, meus irmãos, que dizem que creem na Bíblia, mas, no entanto, não aceitam os versículos que tratam dos dízimos e ofertas. Então, isso é uma contradição, porque demonstra que, na realidade, não creem na palavra de Deus. Eu já fui criticado severamente, por muitas vezes, meus irmãos, e até mesmo ameaçado por apresentar as verdades de Deus, pregando sobre o ofertório. E será que eu parei? Já me chamaram de falso pastor, de mercenário, de cão guloso e muitas outras coisas. Vejam bem, meus irmãos, o que a gente tem que suportar
para pregar as verdades de Deus. Mas nada disso me atinge. Essas pessoas não têm temor de Deus e perderam uma excelente oportunidade de ficar calados. Porque se esqueceram de que Jesus está chegando a qualquer momento. Essas pessoas me julgaram e condenaram, meus irmãos, sem ter qualquer conhecimento da minha vida. E sem saber que eu nunca, jamais, em tempo algum, recebi ao menos um único centavo da igreja, de dízimo, ou qualquer contribuição da igreja. Ao contrário, um dia eu aprendi a razão do dízimo e levava meus dízimos à congregação, mesmo quando não tinha qualquer obrigação de fazê-lo. Como vou apresentar em seguida? Eu não recebo dízimos, meus irmãos. Eu não estou autorizado pelo Senhor a fazer isso. Mas o dia em que Deus me autorizar, eu vou receber sim. E sem qualquer constrangimento. Tanto para a minha sobrevivência, quanto para a manutenção da obra de Deus. Nós, meus amados, com as nossas mensagens, temos impactado a milhares de vidas. E a palavra de Deus diz que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, essa é uma ordem de Deus que não cabe ao homem questionar. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Meus irmãos, uma vez eu fui criticado por apresentar um dízimo de um pequeno valor, algumas dezenas de reais. E isso era justamente, meus irmãos, tudo o que eu não tinha na época. Foi numa fase muito difícil que eu vivi, após receber um golpe de um sócio e ficar sem negócio nem trabalho, sem fonte de renda. Meus amados, naquele dia, eu me senti decepcionado, desapontado. Era como se eu estivesse em uma outra denominação, em um outro universo. Vocês me entendem? E a razão da minha reação, meus irmãos, do meu sentimento, é porque, como vimos no trecho inicial, Jesus não criticou a moeda da viúva, muito pelo contrário. O Senhor a valorizou e enalteceu acima dos outros ofertantes, que contribuíam com grandes valores, por ela haver ofertado aquilo com que ela nem mesmo necessitava contribuir, já que era o seu sustento. A minha situação, meus irmãos, era idêntica naquela época, porque eu estava dando 10% de tudo que eu havia conseguido naquele mês. Eu estava tirando, meus amados,
do valor que eu havia recebido de uma pessoa da família, justamente para comprar uma cesta básica para o meu sustento. Então, como tudo que chega às minhas mãos provém de Deus, eu mantive o meu compromisso pessoal com o Senhor e tirei da minha alimentação, da minha mesa, meus irmãos, e cedi para a congregação, como, aliás, vinha fazendo há vários meses. Um juiz, para dar uma sentença, para condenar ou absolver, ele precisa conhecer os dois lados da história. Ele precisa estar convicto, seguro da decisão que irá tomar. Mas eu estava sendo julgado, meus irmãos, porque não sabia nada da minha vida ou do que eu estava vivendo. Eu estava sendo condenado por dar um dízimo que eu nem tinha que dar. Naquele dia, meus irmãos, eu tive um ímpeto de deixar a congregação. Mas o nosso Deus de justiça, que não vê como os homens, ele vê o interior do coração. Ele não permitiu que eu saísse da congregação naquele momento. Então, eu continuei a congregar e a servir na obra de Deus com o meu trabalho, justamente como antes. Não mudou nada. E você pensa que eu parei de dizimar? Negativo. Nada disso, meu irmão. Eu continuei a participar do ofertório, naquela época, ainda com a moeda da viúva. Porque eu não tenho que prestar contas ao homem, e sim a Deus. Sou eu com Deus. Eu jamais entrego o meu dízimo, meus amados irmãos, porque o pastor pede, mas sim porque o nosso Deus manda. Ocorre que o tempo passa, a terra gira, tudo muda. Quem está por cima hoje pode estar por baixo amanhã e vice-versa. Então, eu perdoei. E até me esqueci do ocorrido, meus amados irmãos. Mas Deus não se esqueceu. E quando já estava iniciando a contribuir semanalmente com o valor que corresponderia, meus amados, a quase 30 vezes aquela pequena contribuição, justamente num dia em que eu preparava a minha contribuição, o Senhor me disse: basta, não mande mais. E me tirou da congregação. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. As pessoas, meus irmãos, julgam pelas aparências, diferentemente de Deus. Há uma pessoa que se apresenta com excelência e participa com amor e rigor e dedicação na obra de Deus. Muitos dizem erroneamente que não tem problemas, que não passa por dificuldades. Jesus afirmou que neste mundo todos teríamos aflições. Ele não disse que apenas alguns passariam por dificuldades. Então, aquela pessoa que você está pensando, que parece abastada, cheia de dinheiro, rica, milionária, também passa por problemas. Também vai passar por problemas. Eu já tive muito dinheiro, meus irmãos,
Mas foi numa época em que eu ainda não estava convertido a Jesus. Então, obviamente, aquilo não provinha do Senhor. E como hoje a minha situação é outra, parece que eu perdi. Mas na verdade eu não perdi nada, meus irmãos. Porque eu ganhei a vida eterna. Se você for analisar bem, colocar na balança, vai ver que eu estou no lucro. E tenho promessas do Senhor de restituição também. Eu tenho um amigo que diz assim: engenheiro rima com dinheiro. Aí eu respondo: também rima com sem dinheiro. Meus irmãos, existem as aflições que provêm do mundo. E com essas nós já contamos. Porque não podemos confiar no mundo. Mas não é bom quando isso provém daqueles que conhecem a palavra de Deus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Filipenses 4, 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Meus irmãos, nem sempre as pessoas, através do ofertório, procuram os frutos que cresçam para as nossas contas. Os judeus da tribo de Levi, que eram os encarregados de receber os dízimos no Antigo Testamento, faziam questão de dizimar e ofertar também. Tal a compreensão que eles tinham da importância desse ato e das suas consequências nas suas vidas. Daqui para frente, meu amado irmão, minha amada irmã, todas as vezes em que o teu culto ao Senhor entrar no momento do ofertório, não vá ao toalete, não saia, não vá à lanchonete, não evite esse momento, porque ele é parte integrante da nossa adoração ao Senhor. Lembre-se de que essa é também uma forma de demonstrar o nosso amor, a nossa fé e a nossa fidelidade a Ele. Por determinação do Senhor, meu amado irmão, quer você goste, quer você não goste, os 10% dos teus ganhos não são teus, não te pertencem. Nunca foram teus. São dele, do Senhor. Não sejamos, meus amados, como Ananias e Safira, que foram mortos por tentar enganar a Deus. Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, está sempre acompanhando o ofertório. E ainda que você não consiga visualizar com os teus olhos carnais, com os olhos espirituais, você verá ao nosso Senhor Jesus Cristo sentado diante da arca do tesouro, observando quem contribui e quem não contribui para a sua obra. E o quanto cada um participa em obediência a essa ordem deixada por Ele. Ele estará atento a quem o obedece e a quem o nega. E Ele estará olhando para você, meu amado irmão, minha amada irmã, e também para aqueles que se insurgem contra o ofertório. E vai estar olhando, meus amados, com o mesmo olhar com que Ele olhou para Pedro, quando Pedro o negou por 3 vezes consecutivas. Desobedecer às ordens de Deus é negá-lo e é pecado.
Espero, meu amado irmão, minha amada irmã, que o galo não cante para você, que ele nunca cante para você. Jesus sabe quem é dele, mas ele estará provando para cada um de nós se somos dele ou se somos do inimigo, se somos fiéis ou não somos. Afinal, essa é a hora da verdade, de provarmos quem é quem dentre os que se intitulam povo de Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas novas mensagens. E aí então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Fique na graça e na paz. Amém.